Este documentário está com audiodescrição em cenas do TikTok do Wesley e em takes sobre ele. Em depoimentos, o Wesley é um homem de pele clara e cabelos escuros. Ele usa um óculos de sol preto e veste uma camisa esportiva. Está em um estúdio com fundo preto, com uma luz amarela de fundo e segurando sua bengala guia. Em takes, ele está com a mesma roupa. Take: Wesley puxa o arco e flecha na diagonal. Fala aí, galera, Vida Mano na área, sou pessoa com deficiência visual e sou o arqueiro cego. TikTok: Wesley de costas, mirando o arco e flecha para um alvo de fundo. Quando disseram que eu não iria conseguir, isso me motivou a querer mais. Take: Wesley mirando o arco e flecha para a câmera. O esporte, ele foi um divisor de águas. Antes do esporte e a limitação visual, e depois do esporte. Wesley Palmeira, o arqueiro cego. Meu nome é Wesley Palmeira, tenho 38 anos de idade e atualmente eu treino arquearia. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, fui fazer um exame de vista e lá eu fiz basicamente aí umas 6 horas de exames e no fim dessa tortura, vamos dizer assim, dos exames, foi diagnosticado uma doença rara na retina chamada retinose pigmentar. Essa doença basicamente é as células fotorreceptoras que estão morrendo e com isso impedindo que a luz entre para que eu possa enxergar. A retinose pigmentar é uma doença rara que afeta 1 a cada 4.000 pessoas no mundo, e o risco é maior quando há histórico familiar. Geralmente ela começa com a cegueira noturna e evolui para a perda de visão periférica. Fatores como tabagismo, estresse e a falta de uma nutrição adequada ou de acompanhamento médico podem acelerar os sintomas. No começo, eu sempre tive dificuldade de enxergar em locais mais escuros, então a visão noturna era ruim. Mas eu achava que era falta de atenção, eu não achava que era uma dificuldade de enxergar ou uma deficiência. Eu achava que era falta de atenção. Então, assim, eu atropelava as coisas na rua, alguns animais, pessoas, esbarrava em algumas coisas. Conforme foi passando o tempo, após os 14 anos de idade, eu descobri que eu ia perder a visão, só que eu enxergava relativamente bem, assim, na minha cabeça. Só à noite que era difícil. Só que foi passando o tempo, eu ainda consegui, por muito pouco tempo, entrar para o Exército. Fiquei muito pouco tempo, fiz os testes, passei em todos os testes, e fiquei muito pouco tempo no Exército Brasileiro como voluntário paraquedista. Não cheguei a me formar, mas fiquei lá pouco tempo. E a partir dali a visão começou a diminuir mais ainda. E conforme foi passando o tempo, o estresse, tudo isso acabava degenerando mais ainda a minha visão. Até que em 2011 a minha visão ela fechou bastante, a ponto de eu precisar andar de bengala, a ponto de eu precisar de ajuda para ir até certos locais. E depois disso, o ano passado, eu tive uma perda bem significativa, praticamente eu cheguei a bem próximo do zero de visão devido a um estresse. Eu só consigo ter percepção de luz. Eu sei onde tem lâmpadas e é como se eu enxergasse tudo cinza, tons de cinza. Se eu colocar a minha mão à frente do rosto, eu não consigo visualizá-la, mas eu sei que tem uma lâmpada, sei que tem locais mais escuros, locais mais claros, e algumas vezes, mesmo de olhos fechados, não sei explicar o porquê, eu vejo tudo laranja, mas na maioria das vezes eu tento levar isso de boa, de uma forma mais leve, até porque eu não posso parar minha vida porque um dos meus sentidos, infelizmente, não funciona. Take: Wesley de kimono, com as mãos na faixa preta, em seguida cruzando os braços. Então, eu sempre fui do esporte de lutas. Minha paixão sempre foi lutas. Lá com 7 anos de idade eu comecei na capoeira, mas parei. Ainda com 7 para 8 anos eu fui para o karatê, mas eu não tinha condição de pagar a escola que eu estudava e comprar o kimono, então óbvio que eu escolhi a escola. Eu parei com karatê. Depois voltei para a capoeira quando eu tinha uns 14 anos, só que tive que sair. TikTok: Wesley em cima de um tatame, lutando capoeira contra uma pessoa negra, pessoas próximas tocando instrumentos e, ao fundo, pessoas assistindo. Depois que eu saí do Exército, que eu comecei a trabalhar, eu fui para o Kung Fu. Só que, em uma das aulas, minha visão já estava muito ruim. Desferi um golpe que era para ser no saco de pancada, acabei acertando o professor. E fiquei com muita vergonha e nunca mais voltei no Kung Fu. Depois disso, a minha visão já estava bem ruim. Eu conheci através do Benjamin Constant o judô.
apesar do preconceito que a gente sempre tem de lutas de contato, lutas que muitos falam lutas agarradas, como judô ou jiu-jitsu, eu tinha um preconceito. Mas quando eu cheguei lá para assistir uma aula, fazer uma aula, eu vi que não era aquilo que as pessoas falavam, que não tinha essa questão, que aquilo era apenas um preconceito da minha cabeça. E ali eu comecei a gostar do judô e comecei a treinar, comecei a querer a evoluir. Lá eu conheci pessoas da Seleção Paralímpica Brasileira de Judô, e aquilo foi me motivando a estudar, que não era só lutar, não era só aprender a técnica. O judô ele tem origem japonesa, assim, eu precisava saber os nomes, para isso eu tinha que estudar. E com isso eu fui me graduando, até futuramente, em 2020, eu pegar a minha primeira faixa preta de judô. Através do judô, abriu um leque na minha frente. Através do judô, o meu professor, o Jocinei Costa, ele me incentivou a estudar. Eu tinha terminado o ensino médio na escola regular, mas eu precisava agora me adaptar ao novo mundo, já que eu estava usando bengala, e ele me incentivou bastante. Eu estava em dúvida em fazer educação física ou fisioterapia, porque são as áreas que eu estava buscando, mesmo com limitação visual, eu poderia fazer. Através disso, eu fui fazer educação física, me formei em licenciatura, bacharel. E com as lesões das competições do judô, eu acabei gostando também da fisioterapia, porque eu passava mais tempo na fisioterapia do que treinando. E com isso eu tive um ótimo fisioterapeuta, o Thiago Sandenberg, ele acabou me motivando mesmo sem saber a fazer uma outra graduação futuramente, que foi a fisioterapia. Então assim, o esporte, ele foi um divisor de águas. Antes do esporte e a limitação visual, e depois do esporte. TikTok, Wesley aplicando um golpe de judô. Judô W Palmeira. O judô por uma outra visão. Uchimata, projeção pela parte interna da coxa. Depois disso, eu entrei pro jiu-jitsu também, porque isso iria me complementar como atleta, como alguém que também queria melhorar na questão do solo do judô. Então, eu fui fazer o jiu-jitsu com a minha sensei Sheila Braga, e hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu também. TikTok, Wesley recebendo sua faixa preta da sua sensei ao lado de seus companheiros. Fala aí galera, Lei Demolido na área. Galera, eu sou faixa preta de judô e agora em junho eu consegui conquistar a tão sonhada faixa preta também no jiu-jitsu, galera. Antes de pegar a faixa preta, eu já comecei ali a ter um gosto por dar aulas, e após pegar ali o meu CREF, que é o Conselho, né, de Educação Física, eu comecei a dar aula em alguns projetos sociais, e quando eu peguei minha faixa preta, eu comecei sim a dar aula de judô. Eu dei aula por um tempo de judô, jiu-jitsu não, jiu-jitsu só pratico mesmo. Mas eu gosto muito de dar aula de judô, principalmente para crianças. Eu dei aula de judô nos estágios, depois eu dei aula em projeto social, depois eu trabalhei num outro projeto. Uma das minhas paixões, vamos dizer assim, é dar aula de judô. Take, Wesley de kimono, cumprimentando e depois entrando em base. Como profissional da área de educação física e professor de judô, o meu maior objetivo não é formar atletas. Claro que se isso acontecer eu vou ficar muito feliz, mas meu maior objetivo é criar pessoas, cidadãos autônomos com ou sem deficiência visual ou outro tipo de deficiência. Então, meu maior objetivo é preparar o meu aluno para a vida. Isso a gente faz conversando, isso a gente faz com as técnicas, e poder fazer para outra pessoa o que o Jucinei fez para mim lá atrás, quando ele me mostrou caminhos. Existem caminhos para te tirar da depressão, existem caminhos para te tirar do ócio, existe caminho para te tirar do sedentarismo. O esporte ele foi um caminho. Então eu quero ser o mapa desse caminho para outras pessoas. Então para mim dar aula é isso, é mostrar vários caminhos para locais que a pessoa queira chegar. Eu posso dizer que eu sempre fui muito tranquilo, mas por várias vezes eu já beirei essa questão da depressão. Quando você está começando a vida com 14 para 15 anos e você vê os seus amigos fazendo coisas que você, a partir da sua limitação, você não pode fazer, que isso me causava alguns sentimentos que eu não sabia lidar. Então eu beirei sim a depressão, mas como eu disse, o esporte,
E a minha garra de lutar por aquilo que eu gosto acabou sendo maior. Posso dizer que eu não me afundei na depressão, mas beirei por ela. Eu fui parar no exército não porque eu queria ser militar, foi porque falaram que eu não ia conseguir. Então, de 7.000 conscritos, de 7.000 futuros soldados que tinham que passar nos exames, nas provas físicas, e eu não tinha capacidade nenhuma. Eu pesava 49 quilos, eu tenho 1,80 m. Então, assim, eu não tinha força, eu não tinha velocidade, eu não gostava de correr. Quando disseram que eu não iria conseguir, isso me motivou a querer mais, a treinar, a ir buscar aquilo que eu queria. E mesmo com a minha limitação, eu consegui ter essa experiência muito breve de ser um militar por muito pouco tempo. Então, assim, acho que o meu maior, como eu posso dizer, motivador é as pessoas não acreditarem em mim. O ano passado, eu falei para algumas pessoas que eu queria fazer arco e flecha, e a primeira reação das pessoas foi falar para minha mãe não deixar eu fazer, porque elas estavam colocando em mim a limitação que elas têm. Isso me motiva. Take. Wesley mirando o arco e flecha para a câmera. Por incrível que pareça, desde pequeno eu sempre achei legal os filmes de Robin Hood, Senhor dos Anéis com Legolas, se não me falha a memória, O Arqueiro. Eu sempre achei muito legal. Com a perda da visão, o ano passado me deu um estalo, no começo do ano, e eu pensei, será que é verdade? Será que existe algum arqueiro que realmente não tem a visão? E através disso eu fui pesquisar na internet e encontrei. Tem um cara bem famoso na arquearia, ele é cego, ele é deficiente visual. Eu falei, se ele pode, eu também posso. Eu comecei a procurar na internet, eu estava trabalhando e nesse local eu entrei em contato com o coordenador e falei com ele se ele poderia entrar em contato com o CPB para ver se aonde tinha a arquearia para cegos. Ele falou que tinha na Marinha do Brasil, no Cefam. Eu corri atrás, pergunta um, pergunta outro, como entrar na Marinha, como saber, como é que eu faço? Como ninguém queria ajudar, eu falei para minha mãe, mãe, vamos comigo até a Marinha? Cheguei lá, bati na porta, fui muito bem recebido, falei, quero conhecer o esporte para deficiente visual, a arquearia. Na época, o professor ele ia participar de um camping, e ali ele iria fazer um treinamento para saber lidar com pessoa com deficiência visual. Porque ele tem outros atletas, usuários de cadeira de rodas, até pessoas que têm amputação de membro inferior, superior, que atiram com a boca, que atiram com o ombro, por não ter braço. Então, foi no começo de abril, se não me falha a memória. E ali ele fez o camping, e enquanto isso eu fiquei no judô até abrir a vaga e o professor fazer o camping para saber lidar com pessoa com deficiência visual. E a partir dali eu comecei a atirar, a ter a iniciação no esporte arco e flecha, ou tiro com arco. TikTok. Wesley de costas mirando o arco e flecha para um alvo do fundo. O arco e flecha, a gente tem ele como duas peças, onde a gente segura o arco e a corda, mas na verdade eles são várias partes. Existem as lâminas, no meio dessas duas lâminas fica o punho onde eu seguro, aí tem a corda que fica na ponta das lâminas, ela fica esticada, e no punho onde eu seguro, na parte superior esquerda, como eu sou destro, fica ali o meu clicker, que é quando eu puxo, ela faz um barulhinho, dizendo que ali eu posso soltar a corda. Ali fica o hash, que é onde eu encaixo a flecha, onde segura a flecha. E tem na corda um espaçozinho, um point, onde eu encaixo a parte de trás, a parte traseira da flecha, encaixo ali. Então ela fica retinha para que eu possa fazer ali o disparo. Então basicamente são várias peças pequenas que compõem o arco, não apenas uma parte, que é o arco, e a outra parte que é a corda, não. O esporte paralímpico, ele traz aí a acessibilidade. Por exemplo, um cego não poderia atirar com arco e flecha se não tivesse uma mira mecânica, como se fosse um tripé, uma plataforma. Ela tem uma base aonde encaixa os meus pés, por exemplo, que me dá ali a direção, e tem a questão de onde eu encosto o dorso da mão para me localizar para onde está o meu alvo. E a partir dali, a partir do momento que a mira está bem localizada, aí o resto é questão de arquearia mesmo, de fazer a forma, de puxar, ancorar. Assim, esse simples tripé com uma base onde eu encaixo os meus pés e eu encosto o dorso da minha mão,
já me facilita e me acessibiliza poder atirar com arco e flecha. O meu treinador, ele vai lá e coloca o tripé, essa plataforma, no local que mais se aproxima do centro e tal. Ali eu me encaixo, e depois que eu fiz a forma ficar em pé, de lado para o alvo, com o dorso da mão, eu vou fazer a puxada, a pré-puxada, vou ajustar o meu corpo, tipo uma postura, olhando para o alvo, mesmo que eu não enxergue, e eu vou encostar, quando o arco estiver pré-puxado, eu vou encostar o dorso da minha mão na mira tátil. E dali eu vou encaixar mais ou menos, a princípio, no meio do dorso da mão, perto do dedo médio, a princípio, para eu conhecer o tiro. E dali eu vou fazer a puxada, vou ancorar, vou expandindo e vou soltar a flecha. Aí, a partir de saber aonde a flecha bateu, eu vou calcular se eu preciso subir mais a mão, o dorso da mão com o arco, se eu vou descer. Ali eu vou calcular. Então, tem muitas pessoas que acham que a partir do momento que ele coloca a mira lá, eu vou acertar só no X, que é o ponto máximo, vale 10 pontos. E não é verdade. Ali tem o trabalho do arqueiro, tem a forma, tem a ancoragem, tem toda aquela estrutura que qualquer arqueiro com e sem deficiência precisa fazer. Então a mira, ela meio que substitui o meu olho, mas ela não me dá certeza de acertar o 10, sempre. Eu também pratico, infelizmente, adaptado, o tiro com carabina. Só que para isso é necessário um aparelho chamado SCAT. Esse aparelho ele é um aparelho sonoro, que é um fone de ouvido, tem um software ligado a um computador e um equipamento que fica na arma e no alvo. Com esse equipamento, que infelizmente eu nunca tive acesso, por ser um aparelho caro, eu ainda não tive. Eu já atirei, mas com outras adaptações, não sonora. Mas esse aparelho ele facilita muito que o deficiente visual ele possa desferir o ataque, desferir o tiro, acertar a pontuação máxima. Só que, infelizmente, por causa de recursos, ainda não tive essa experiência com o SCAT. Mas existe uma acessibilidade. TikTok. Wesley em cima da sua mira tática, com o corpo de lado e mirando para frente. TikTok. Wesley com demais alunos, num campo aberto, treinando arco e flecha. TikTok. Wesley sozinho em um estacionamento, treinando arco e flecha. Take. Wesley observa atentamente pelos campos, em seguida olha diretamente para o alvo e prepara o seu arco e flecha. O meu arco, ele pesa... O peso dele não, mas assim, a puxada dele é 32 libras. Se for transformar isso em quilos, é basicamente aí uns 14,5 quilos. 14,5 kg, mais ou menos. Quando eu puxo a corda, eu tenho que puxar a corda e empurrar o punho para frente. Ou seja, eu estou fazendo força. Com peito, tríceps, bíceps, costas, ombro, o abdômen, o core. Então, assim, é todo um conjunto. Você tem que ter uma base boa. É algo que você precisa treinar. Não só o arco e flecha, mas também ter uma preparação física também, para que te dê uma melhoria. Porque é 14 quilos de puxada, e quando você puxa, por exemplo, com a mão direita, você, no arco recurvo, que é o que eu pratico, você precisa ficar segurando por alguns segundos aquela libragem, aquele peso. Então, assim, você precisa ter um condicionamento físico para isso. Eu treino também musculação. Eu digo que a musculação é o pai de todos os esportes. Você precisa ter uma musculatura forte para correr, você precisa ter uma musculatura forte para lutar, você precisa ter uma musculatura forte e até mesmo para segurar a sua articulação, até mesmo para o arco e flecha. Então eu faço essa preparação dentro da sala de musculação. TikTok. Wesley está em uma academia, está usando uma máquina que trabalha o peitoral dele. Fala aí galera, arqueiro cego na voz. Galera, hoje foi dia de treinar peitoral. E nesse movimento aí estamos no voador peitoral, treinando. Eu pratico na Marinha e também pratico na Ilha do Governador, na EARE. Eu vou para a aula como um copo vazio. Então ali eu estou ali para reter o máximo de informação possível. Isso para mim é prazeroso. Eu estou ali aberto ao aprendizado, ao novo. Isso para mim é prazeroso. Eu gosto de estar ali, eu gosto de aprender e eu me dedico o máximo àquilo que eu estou fazendo.
Então, eu posso dizer que a minha primeira sensação quando eu fiz meu primeiro disparo é de liberdade. Parece que eu estou voando junto com aquela flecha. E quando acerto o alvo, independente de onde ele acerte, para mim é uma vitória, porque na maioria das vezes, pessoas, ela não imagina que um deficiente visual ele possa fazer um esporte como esse, de precisão, de mira. E quando eu acerto o ponto máximo, que é o 10, o centro do alvo, é a cor amarela, óbvio que eu não enxergo a cor, mas eu sei. Então, para mim, é muito prazeroso. É como se cada um de nós com deficiência visual tivesse chegado e acertado aquele ponto máximo. E para mim, é muito bom. Take. Wesley está apontando o arco e flecha para a câmera. Wesley está desfocado no fundo e o arco e flecha está muito próximo. As pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber a capacidade do outro. Elas limitam o outro com a sua própria régua. Como ela acha que ela não pode, se ela ficasse cega, por exemplo, ela não faria aquilo, então ela acaba transferindo ali aquilo que é dela para outra pessoa e acaba limitando. A minha maior limitação não está nos meus olhos. A minha maior limitação está na cabeça dos outros, em pensar que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Não somente eu, qualquer outra pessoa com deficiência. Então, para mim, o meu maior obstáculo é esse preconceito das pessoas. Eu entendo que, realmente, um esporte de precisão, um esporte como arco e flecha, as pessoas não consigam entender como um deficiente visual consegue acertar o alvo. Eu quero muito mostrar para as pessoas que a nossa limitação, como o próprio nome fala, ele limita, mas não incapacita. Eu conheci pessoas que eram tetraplégicos, que davam aula em escolas, conheci pessoas cegas totais que estão na Seleção Paralímpica Brasileira de Judô. Então a nossa maior limitação não está na nossa visão, numa cadeira de roda para quem utiliza. Mesmo que a gente não consiga de uma forma pular essa barreira, a gente pode encontrar um mecanismo para burlar ela, de uma forma ou de outra. Eu encontrei, então eu quero passar isso para outras pessoas. Eu conheço também pessoas que voltaram a sair de casa, a sair da depressão por causa de videogame. Para quem não sabe, existem alguns games, poucos ainda, que são acessíveis para cegos, por exemplo. Através de eu expor isso na internet, que eu jogava videogame, poder motivar outras pessoas também. Algumas pessoas saíram da depressão por causa disso, passaram a jogar videogame novamente, porque era uma das paixões, e hoje essas pessoas é pro player de jogos de luta, outros jogam para se divertir, mas não tem mais aquele motivo para ficar sentado, parado, esperando o que o mundo lhe dá, e sim vai buscar aquilo que ele quer, o que ela quer. Então isso para mim é o meu maior objetivo, motivar outras pessoas como outras pessoas me motivaram lá atrás. TikTok. Wesley de costas para uma TV, segurando um controle de videogame. Ao fundo, o jogo The Last of Us. Fala aí, galera. Lindo Molindo na área. Galera, quem disse que quem não enxerga não pode jogar videogame? Galera, pra quem não conhece, The Last of Us é um jogo que tem acessibilidade. Existe o meu sonho maior, como eu fui pro exército e não pude permanecer, e eu tinha muita vontade de chegar a ser sargento ou até mesmo tenente. Não sei se existe essa possibilidade, mas o meu sonho seria que através do esporte eu conseguisse ter uma patente dentro das Forças Armadas. Um dos meus sonhos é chegar na seleção brasileira e o outro, talvez, se possível, conseguir uma patente dentro das Forças Armadas. Do primeiro sonho de chegar na seleção, eu estou me dedicando ao máximo. Agora, o outro não depende, né? Eu não sei se isso é possível, chegar a uma patente dentro das Forças Armadas por causa do esporte. Mas eu almejo. Todo dia eu estou tentando evoluir o máximo. Claro, tenho as minhas limitações. Sei que ainda tenho muito pouco tempo de arquearia. Eu comecei no abril do ano passado, ou seja, agora fazem um ano. Mas eu estou me dedicando ao máximo. Eu estou dando o meu melhor, estou treinando com os melhores para chegar lá. No meu TCC de fisioterapia, numa das aulas, antes da apresentação do TCC, a minha amiga, parceira do TCC, ela trouxe uma mensagem para a gente apresentar, né? Antes da apresentação do TCC. É uma frase bem legal, só que eu fiz uma adaptação. Era: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, mas eu fiz uma alteração para minha vida. Nada é tão teu quanto os teus sonhos. Ou seja, o sonho é teu. Quem tem que realizar é você. Por mais que você encontre pessoas que te ajudem, que estenda as mãos, mas o sonho é teu. Você tem que ir até ele, você tem que lutar, você tem que caminhar, porque ninguém vai fazer isso por você. Então a minha frase de vida é: nada é tão teu quanto os teus sonhos.
Depoimento realizado por Wesley Palmeira. Documentário realizado por Mafisic Fotografia.